Comentando jogos clássicos, Mundial de 2012, né? Estou gravando esse Comentando Jogos Clássicos antes do Mundial desse ano, né? Vamos entrar no clima. E esse Mundial de 2012 ele é muito icônico. Tá? A partida, né, que a gente tem na final é o Shota Ashoka versus Watanabe. E é um jogo, pô, que pesa uma tonelada, né? Tem a polêmica em volta do Watanabe vai acontecer muitos anos depois. Então até aqui ele era o prodígio do Magic, né? Em 2007 ele é, né, 2006, 2007 ou 2007, 2008, não tô lembrando exatamente agora. Ele é jogador revelação e depois jogador do ano. O cara é espetacular, né? A primeira participação de Pro Tour dele, ele ganhou um GP antes. Shota Ashoka, nessa época ele já é, né, um dos grandes jogadores de todos os tempos. E essa final, ó, o nosso menino Paulo Vitor aí. E essa final, inclusive, ela é modern, né? E fala muito sobre o modern da época, eu vou comentar bastante. Mas esse Mundial, ele é muito icônico porque, assim, é um sistema de Mundial diferente do atual, né? Onde só iam, tipo, os melhores jogadores de cada região. E depois completava com alguns outros, né, jogadores por ranking e tal. E eles faziam um coverage bem detalhado, era bem interessante de acompanhar, assim. Samuel Strat sumiu? Não, ele continua jogando, Eu tenho uma rusga com esse cara, rapaz do céu. Mas ele continua jogando. Aí você vê, tipo, o coverage é todo... o torneio é diferente, tipo, sabe? A gente tá falando de mundiais que tem 16, mundiais de 32 jogadores. É tudo muito diferente, mas é um coverage muito gostoso de acompanhar, eu gostava muito. Particularmente falando. E ó, então, o Watanabe tá de Jundi, aquele que quando você fala, a pessoa que joga mais tempo na sala fala: ô, Zumbi, deck é bom, hein? Ó, você fazia Tarmogoyf. Bob era uma carta, né? Tinha Huntemaster era uma carta. Mas é esse junto com a Watanabe tá, inclusive, tem um comentando jogos clássicos do Pro Tour Filadélfia. Não, desculpa. Do Pro Tour Seattle. E o Watanabe tá também de Jund e tal, ele gosta muito de jogar com esse deck. E o Shota Ashoka, ele é muito famoso por fazer decks próprios, e ele tá com um Temur Vial, que é, assim, um espetáculo. Tá, lembrando, as decklists sempre ficam na descrição do vídeo pra você que tá vendo no YouTube. Menino, o Watanabe já vai, anota as coisas e tal, mas olha, você vê, Tarmogoyf, Inquisição, Comando Cryptic, Snapcaster, staples do formato, tá? É essa época do formato. Raio jogando pra caramba também. Vial, Eternal Witness. É essa época. É a época de que quem viu isso daqui sente o ciático automaticamente. Maelstrom Pulse. Ó, e aí ele tira o Goyf, né? Pensando, pô, esse bicho vai sair do meu controle, melhor eu tirar ele logo. Eu tenho a Soca compra um Vial. E aí esse deck consegue fazer altos loop maluco e tal, por conta de Vial. É outra pegada, Toca um Iron Maiden Wasted Years aí no fundo, O coverage era melhor, era diferente. Porque o evento era diferente também, Prado, tipo... Eu entendo que tem outros eventos também assim, mas era diferente. Pra mim, o coverage do Magic tem um auge, né, até 2017, mais ou menos, 18. Aí ele meio que se perde, e na pandemia, pra mim, eles voltaram a fazer coverages bons. E hoje em dia eu gosto do coverage do Pro Tour, do Mundial e tal. Pra mim, o que mudou é como o resto aborda o jogo competitivo, mas o coverage pra mim é muito bom. Ó, isso daqui é coisa de velho, quer ver? Deixa eu voltar aqui, volta, filho. Esse brodinho aqui
fazendo coverage no texto, e isso daqui não tem mais. Agora o máximo que a gente tem é um Fire Shoes dando ficha. Sais assinado. Doug Thief. Thief. Assinado. Watanabe com a clássica mão do Jund, que na teoria não faz muita coisa. Porque ele tá mais controlando a match que qualquer outro. Ah, uma carta que vai aparecer muito nesse Mundial também é Kitchen Finks. Esse daí é velho mesmo. Top Village, assinada também. Era muito comum, né, os pro players jogarem os GPs, né, por conta de que você ganhava pontos profissionais, então era uma maneira fora do Pro Tour de você acumular ponto. Então era importante você jogar. E aí sempre tinha artista e tal, e aí você ia assinando as coisas e vamos que vamos. Esse deck com as fontes GRU e comando críptico, tá ligado? Agressivaço. Spell Snare, tem comando críptico. Tem um Goif aí. Pô, o Watanabe tem uma decisão interessante aqui, que é... Ah, eu vou tirar, por exemplo, o Snare, por mais que o comando seja melhor, abro espaço pro meu Tarmogoyf e vamos. É uma linha. Não, ele vai tirar a melhor carta mesmo. Nope, that's not his plan. So Etherval goes up to 2. And Stomping Ground and pass. Ah, sim, né, cara? Pô, era um deck que jogava com 6 descartes, tá ligado? Você tritura a mão do oponente. Ó, tem uma Liliana ali assinada também. Terminate, Kitchen Finks, Bob. Esse era o Modern de 2012. Começo do Modern. Faltou só um Blight. É que Blight não era uma merda de carta. Foi bom no T2. It's really tough to say, or just a simple attack by the Treetop Village. You know, Yasuoka at 19, Watanabe can start getting some damage on the board. Yeah, what is interesting, if you see at the bottom left of your screen, you see. Watanabe pode só bater com a Tritop. Ou vai destruir esse Vial aí pra tirar essa velocidade. But it's worth remembering that that graveyard is very much live within the Yasuoka game plan. And so you see Liliana igual as minhas. É, a Liliana da Catuaba. A famosa Liliana Catuaba, que é a que eu uso também. Só que eu uso de RPTQ. Toma, Manalik. Manalik! Manalik! Esse eu nem lembrava mais. Kitchen Finks foi o promo de FNM e eu fui tava. Saudades FNM. Hoje você faz a alegria dos boomers. Hoje é. Porque vai ter... Né, pra quem vai acompanhar no YouTube, eu vou gravar esse de 2012, eu vou gravar um Mundial por equipes de 2010 e depois vou gravar a final do último Mundial, né, que foi a que o Javier ganhou e tome Tritop. The Original Terreno Criatura. A origem, né, a boa, né, por assim dizer. E as outras eram discutidas. Tem uma Witness ali. Eternal Witness. Eternal Witness. And it's just like a whole parade of cards suddenly become visible. One of which is Tarmogoyf. Se Goyf tá 4. Basic Goyf. Eternal Witness will come in. Oh look, Yasuoka the beatdown. Aí o Watanabe que ficou, né, travado com o Goyf dele. Por conta do Spell Snare, aí vê um Goyf entrando do outro lado, aí o jogo fica estranho. Já tem quem tese usar 2 Bolt. Ah, dá pra dobrar Goyf, isso é bom. Esse Temur... Ah, e o Witness também de verde, né, nesse Temur. Então não era só uma exclusividade do menino Tarmogoyf.
Fazendo uma lista toda metagame, bizarro. Shota e Ahsoka vivendo o sonho nessa época. Mas Goif era, tipo, a função do Goif, né, pra quem é mais novo, era fechar jogo. Inclusive ele apareceu em outros formatos fazendo muito isso. Pra quem é novo, é muito parecido com a função do Murktide, né, um pedação de carne batendo. Só que o Murktide é um pedação de carne batendo pelo ar e que pode crescer. Goif tá lá. So, Yasuoka will just pass the turn. Did not see his one card, so that just sits on the table. Watanabe paused briefly to consider lightning bolting an Eternal Witness, I think, at the end of the turn, but elected not to do that. Is it possible that Watanabe is planning on sort of saving up a ton of burn to unleash in a kind of end step? Pô, esse double block é interessante. Vai matar o Witness. I'll take out the Eternal Witness here. Okay. Resolveu o dano, mata Goif, matou. About the best use he could possibly get out of those lightning bolts. That was a big E bolt no bom. Ê, alegria. And now the block from Yasuoka starts to make sense. He's like, okay, well, great. I have a lightning bolt of my own, and cara, Ravina. Ravina era o terreno pra bater, tá ligado? Tinha um clock incrível. Tem Ravina nesse vídeo. Meu amigo é... Olha... E você tá vendo isso batendo nostalgia, vê se as vacinas estão em dia, tá? Faz uma bateria de exame aí de final de ano. Você já tá na idade disso. Se sair de casa, leva um casaco, tá? Pneumonia mata velho. E toma-lhe terreno pro Watanabe. Lays a land, so he's still got just that one whole card. Watanabe draws. I think that was a land. Well, I think it was a lightning bolt. Okay, activate Treetop Village. Well, that obviously shortens things by a turn if it was indeed a lightning bolt. As the Treetop Village comes in, Yasuoka down to 9. And he's had a couple of relatively unexciting draws. Snapcaster no passe. Bolt. Oh, Snap Bolt. Como o Ricardo Gatinho queria que fosse o Magic. Now we are absolutely out of threats for Watanabe, so Yasuoka will go back into attack mode. Right, really kind of challenging. Caralho, outro terreno. Aí é foda, hein? Yasuoka at 9. He has a Snapcaster Mage, that's a little bit of a threat, but not really too many ways to deal with anything Watanabe does. Watanabe, though, just land after land after land. And Snapcaster gets taken out by Lightning Bolt. Still that one card sits in hand for Yasuoka. He hasn't even picked it up. Mas aquilo é uma Filter Land? Rapaz. Behind his land. Watanabe now lays another land. That'll be just a regular forest. Something we didn't see in Watanabe's matchup against the Zoo deck, but that is one of the reasons Jund is so powerful, are those creature lands. Etc. The Ravnica duels this game, and the lands that Watanabe has in the battlefield, a huge percentage of his lands are actually live draws. The deck very Kitchen Finks. O monstro. Dificílimo de lidar. Yep, past the turn. And this is the first time today, certainly, that we've seen Yasuoka kind of drawing pretty clunkily and not seeing what he wants. He's got a huge graveyard, but he's just picking up cards and now... Nossa, com Vapor Snag. Kind of Meu amigo. Specifically Kitchen Finks. Yeah. All right, I'll lose one and gain 2. Sure, but again, as we've sort of seen, Yasuoka doesn't actually care really what life his opponent's at. He just cares about. Eu tenho esse shield do grupo Guild Mage até hoje, é horrível. Não, esses shields eram todos horríveis. Foi uma Ultra Pro aí, paga nós, mas esses shields eram todos horríveis. Eu tinha um do Gideon. O Vendilion Click, que talvez seja reprintado, não sabemos. Inclusive tem uma aqui na minha mesa, com a arte da Bará. Vai que, né? Difícil de lidar porque ninguém jogava com Magma Spray, é tech da época. Sede por conhecimento,
que nessa arte é muito mais legal. Yasuoka picks up his hand, which again is in some ways a little tell that there's some action going on because it's been sitting just on the battlefield doing nothing for a while. So Yasuoka obviously has choices. Watanabe knows that, and this is the result of that choice. And it's Vai dar sede. Olha como cava o menino. 2, 3. Tem que descartar um Vial. Porra, aí é foda. 3 mana deu draw, descartou um Vial. Vendilion. Dependendo, dá até pra deixar essa mão. O complicado é se ele o Watanabe começar a comprar carta boa. Pulse ainda tá dentro do controle o game. Graveyards are very full of relevant spells that have been cast in order to get us to this fairly attritional game state. It isn't just lots and lots of land on both sides. Tipo, pelo lado do Watanabe, pô, vou dar pulse nesse Vial ou vou segurar pra um Goif que realmente para todo o meu jogo. O lado do Shoto Yasuoka, né, pode ficar com isso. Tá safe, tome-lhe terreno. Cara, e o pior é que eu lembro que depois desse Mundial, a galera tentando jogar com esse deck do Shoto Yasuoka, esse deck é tão ruim, velho. Nossa senhora, era muito perseverante esse deck. Eu acho que é MD3, viu, Lucas? Mas muda toda hora, eu não vou lembrar o desse, vamos descobrir. E aí, Boa Live Amor, como é que você está? Mandem um coração para Boa Live Amor aí no chat, por favor. E aí, Tobbs? Por sinal, aniversário do Tobbs. Parabéns para o Tobbs. O cara que acorda, correu 31 km, eu não estou exagerando. E voltou para casa como se fosse mais um dia. Se eu fizer isso, é de lá pro necrotério. It's always tempting to try and decipher each player's body language in matches like this. You know, there's these minor hesitations that happen, or, you know, looking at different zones. You always want to, as a player, try and get information. Cara, eu não lembrava que eles fludavam tanto nesse jogo, velho. E os caras estourando o FAT como se não tivesse um amanhã, tá ligado? Já não tem mais o que pegar. Couldn't see what it was. I'm wondering what that means. Esses terrenos que o Watanabe tá, eu não lembro qual que é o nome deles, mas eu lembro que é um rolê diferente também. Os dois básicos que parecem que estão desenhados ali. Acho que eu vou falar, essa Inquisição vale a pena ficar segurando nesse late game quando você for fazer uma mágica pra tentar pescar um Spell Snare. Glenlendra seria uma carta muito legal de ser reprintada, inclusive. É uma carta muito bacana. Ó, vai tentar atrapalhar a vida do Shoto Yasuoka. Tirou o raio. Bloodbraid, Cascade no Bloodbraid. Se vier Bolt é letal. Liliana. Courtesy of Bloodbraid. The Bloodbraid will attack. Half of Yasuoka's life total is gone. And in one turn, Watanabe is going to be very... Comprou Vendilion Click. Now Yasuoka did draw Vendilion Click here, so a draw step Vendilion Click, or it doesn't want to draw. Comprou um Bob agora o Watanabe. Ele pode tipo fazer as duas spells. Yasuoka needs to cast Vendilion Click with Flash E vida que segue. So that it doesn't get hit with Maelstrom Pulse. Yasuoka electing not to put it into play with Aether Vial so as not to draw another Maelstrom Pulse. Tá, alvo em quem? Lembrando, Vendilion pode dar alvo em você mesmo. A habilidade secreta do Vendilion Click. E é isso que o Shoto Yasuoka tá pensando. Vai, o Vili vai estar transmitindo. Mas já tempo que ele não jogava o Mundial. Fazendo ele mesmo, vai tirar o Snare. Então o Bob do Watanabe está livre. É o Trocas. Bob, entrou. Descarta. Descartou.
Yasuoka draws. Eu ter a Soka fludando land numa final de Mundial e você reclamando porque o Arena, aspas, não te ajudou. Blue Braid. Liliana de novo. Vai pro fundo. É o Little. Que é isso? É um jogo tenso, cara. Não lembrava desse jogo ser tenso desse jeito. Bob com Liliana era mó bom. Era, com Blood Braid também. Era um tipo de Magic pra ser jogado. Era um tipo de Magic, ó. Acho que vou mostrar o site. Então deve ser MD3. Pô, ó. Ancient Grudge era... Pô, Staple na época. Combust. Staple. Glen. Elendra aparecia bastante. Cage aparecia muito. Threads of Disloyalty. Mirror de Tarmogoyfs. Ou Vou Te Roubar. Muito. Huntmaster era uma carta também. Vamos ver o site do Watanabe aqui. Ó, Butterschool era tech. Balotão raro. For the Grind Matchups de Liliana. Olivia Von Daren, monstruosa na Mirror também. Pelo Piroclasma. Jund Charme. Isso daí, cara. Isso era Modern em 2012. Vamos pro game. Looks like pretty reasonable draws from both sides. We're probably going to get to see a real game of Magic right now. Okay. E aí, Web Diva, bom? Ó, já mostram ali, ó. Threads of Disloyalty. Você rouba criatura de custo 2 ou menos. Era cartaça pra esse tipo de match. Cartaça. Expect a Dark Confidant from Watanabe. That's exactly what Bolt. happens. It immediately gets Lightning Bolt. There is no world in which you generate card advantage from that guy if I can help it, says Yasuoka. And he's going to click Watanabe, and we get to see 6 cards. We get to see a Kitchen Finks at the top, then a Dark Confidant, then it's Bloodbraid Elf. Jund Charm is next. We do see Seal of Primordium and a land. E aí tinha muito aquela pira de que o Jund... Era uma piada da época isso, né? Que o Jund, ele era muito ruim no G1 e muito bom no G2, porque as cartas melhoravam muito. E daí ele ajustava o que ele precisava realmente na match. E eu vou mandar real, era muito isso, tipo, o seu side ajudava demais, tá ligado? I think he took Bloodbraid Elf there. Is that what happened? Oh no, it was Jund Charm. Jund Charm making sense because of Huntmaster of the Fells. Yasuoka with a 3/1 Vendilion click this turn. Between that and Huntmaster, I think he expects to go. Watanabe pensando, pô, posso fazer Bob, tentar brigar aqui no card advantage, posso fazer Finks e me manter numa race. Eu gosto da linha de Finks. That Huntmaster of the Fells from Yasuoka's side, very, very dominant right now. Yeah. Pelo do Primordius. Estou me sentindo com uma camisa do Halloween, um cabelo grande indo na lojinha. O cabelo grande é a parte antiga de toda essa conversa. O Jund do Pauper tem essa mesma pegada quanto ao side? Mais ou menos, porque o power level das cartas mudou, tá ligado? Não é exatamente isso. É que o grande problema pro Jund do Modern, e é um dos motivos de algumas pessoas não gostarem do formato, porque ele tem essa característica desde sempre, é que às vezes tem deck demais. Então é difícil cobrir no G1 essas coisas. Então vai ter matches que você vai só perder e aí você vai arrumar pós-side. A ideia era essa. Na teoria, todo mid-range tem isso, mas como o meta é muito aberto, fica ainda pior. Né? Todo mid-range é meio que pior no G1 e melhora muito pós-side. Mas tanto a questão do power level das cartas melhoraram, quanto se o meta é mais fechado, fica um pouco mais de boa de arrumar essas coisas. E daí você tem as respostas certas, as suas ameaças são melhores, por aí vai. Toma esse Huntmaster aí. Então, quando você sabia quando que você estava jogando com, você sabia, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim e tal, etc., melhorava infinito.
Dark Ascension, we've seen it at Pro Tour Avacyn Restored. Now we're seeing it here at the Players Championship in Modern. I mean, Huntmaster the Fells seeming to define almost Bloodbraid, Finks. It cascades into another Kitchen Finks. Dali. Entrou no modo, você quer fazer uma match grind? Vamos fazer uma match grind. E o Watanabe é muito bom jogando, né? Ele era, né? Muito bom jogando de mid-range, quando ele queria. Teve um monte de polêmica, né? Pra quem não sabe, o Watanabe foi acusado de trapaça, de que ele tava marcando os shields dele pra jogar de Tron, num Pro Tour, etc, etc. E nisso ele foi banido e ele nunca mais voltou pro Magic. E hoje em dia ele joga Shadowverse. Mas ele era um jogador espetacular. O apelido dele era Pro Slayer. Né? Ele era matador de pros nos eventos. Tipo, você não queria enfrentar ele. Ele sabia fazer o jogo em alto nível muito bem. Mas vida que segue. Inclusive, eu tenho um roteiro da geração de jogadores japoneses. Tá no canal do André, do Motivo. Recomendo dar uma olhadinha lá. Muito bom. Tem questão sobre o Watanabe, tem sobre o Saito, Shota Asoka, Kenji Tsumura. Tem muita gente que joga muito bem. É uma geração de jogadores muito bons do Japão. Nakamura, né, que o Japão ele ganha Player of the Year 2005, 6 e 7 acho que é, ou é 4, 5, 6 e 7, é uma parada assim. São 4 jogadores japoneses que ganham seguidos o jogador do ano. Os caras são muito bons. Por você ter pesquisado sobre isso, realmente como os jogadores japoneses gostarem de mid-range de tempo, não varia, isso é um perfil bem pessoal. Toma esse comando críptico aí. É um perfil bem pessoal. O que tem é que decks tempo, quando eles são bons, eles são muito bons, ainda mais se você joga muito bem. O Shota Asoka tá escolhendo os modos aqui, era um dos desafios do comando críptico. Decks mid-ranges tendem a ser bons em torneios de alto nível, né? Porque também é muito sobre recurso e tal. Mas é realmente dentro de um gosto pessoal. Por exemplo, o Saito era conhecido por jogar com decks agressivos, normalmente. Tomohiro Saito. Então, não tem exatamente uma regra. A regra que tem sobre jogadores japoneses, que acaba se aplicando, né? Quem assiste o Japan Standard Cup lá no Standard básico sabe disso, é tentar coisas diferentes. E isso vem de uma cultura de fazer deck builds diferentes. Eles jogam muito limitado, isso faz você conhecer mais cartas e ver mais cartas jogando. E aí, pô, por que não tentar? É mais sobre isso. Não pega muito sobre arquétipo, não. Tem um que sempre joga de mono red, japonês. Tem alguns. E aí, camarada, bom? Todo mundo jogava com 26. É verdade, tem isso rolê. A galera usava muito mais terreno. Muito mais terreno. Com o tempo foi diminuindo, porque, né, deu pra ver que dá pra tensionar isso muito mais. E a gente, por exemplo, hoje vive a questão das Surveil Lands também. Tudo isso permite você jogar cada vez com menos terrenos. As cantrips são melhores. Nessa época, ser um Vision e truque de mãos eram as cantrips boas do Modern. Né? Hoje a gente já tem Preordain de novo. Então isso faz uma diferença enorme. Tem o Kuhiro. Quem o Kuhiro também é da geração de bons jogadores. O Shota Asoka faz o Witness. O Watanabe fala, cara, não dá, isso aqui eu não consigo brigar contra. E a gente vai pro próximo, ó. Aqui, eles vão mostrar um pouco do histórico dos caras. Então, o Shota Asoka, ele classificou por pontuação. Aqui ele tem 28 aninhos, o que significa que o Shota Asoka está com seus 41 anos ainda em alto nível. Pro Points, 294. É muito Pro Point isso, tá? Um Top 8 de Pro Tour. Inclusive, foi um Pro Tour Trios, que eles ganharam a final
do trio brasileiro. O trio brasileiro era o PV, o Vili e uma terceira pessoa que eu nunca lembro. Eu sempre peço desculpa pra essa pessoa, eu nunca lembro o nome. E o trio japonês era o Shota Asoka, Tomohiro Saito e o... cara, eu lembro que esse cara também fez top 8 mundial depois. Mas, tipo, era um trio pesadíssimo também no Japão. Aí, ó, o título. Pro Tour Charleston, esse. E foi jogador do ano em 2006. Nosso querido Yuya Watanabe, nessa época com 23 anos. Pro Points 277. Ele fez 277 Pro Points, tá? Pra vocês terem uma comparação, de 2000 e pouco pra frente, tá? 2006 pra frente. A gente tá em 2012. 2005, 2006. O cara era uma máquina. Tem um top 8 de Pro Tour, que foi, né, Seattle. Aqui ele tá com top 8. E ele ganhou o GP Kyoto, que é quando, né, ele começa mesmo a engrenar na coisa. GP Melbourne, Xangai, Pittsburgh, Kuala Lumpur, Manilha e é campeão nacional em 2012, jogador do ano em 2009. Então o cara era um monstro. E tem muito essa questão, pô, mas será que ele não ganhou isso roubando? Ele jogava muito bem, tá ligado? Então é um negócio complicado. Ele realmente era um bom jogador. Has to be thrilled to have one of those. Now, awkwardly having to cast it off Copperline Gorge means that he might not get some of his blue mana up until later, but you know, as Watanabe sits there and thinks, you gotta want to cast turn 1 Vial every single game if you're on Yasuoka's side of the board. So, Watanabe tentando escolher qual que é a melhor linha. Eu acho que ele vai pro terreno virado. Interessante. Porque ele deve acreditar que se ele fazer Goif no seco, ele toma um Bolt. Ele não quer que isso aconteça. O Bolt é a carta que ele não quer tomar. Ele quer que Tarmogoyf seja, tipo, ou anulou, ou vamos que vamos. Claro que tem threads também. Mas ele tá tentando proteger esse Tarmogoyf. O time do Shota era ele. Esse time é o campeão mundial. Salvo engano. Você citou aí, que é o Kenta Harani e o Watanabe. Shota, tal. Inclusive, o Shota Asoka jogou de mono red esse mundial. É exatamente esse o ponto, Prado, sobre o Watanabe. Não, foi assim, encontraram shields, falaram que estava marcado, ele foi acusado e foi desclassificado. Ele já tinha ganho a última partida valendo top 8, e aí foi isso. Mas foi uma acusação. Não foi, tipo, bater o martelo, ele roubava mesmo. E é isso aí, galera. 100% ele roubava. Então é uma coisa que ficou, mas ele nunca mais voltou, né? Isso que é muito marcante, ele nunca mais voltou a jogar. Mas é esse rolê, os terrenos estariam marcados, né? Só eles estariam marcados. Uma marca na borda, assim. Então é complicado, o rolê todo é complicado. Mas tem jogos incríveis dele, não dá pra negar que ele foi um grande jogador também. E também uma curiosidade, ele foi indicado pro Hall da Fama, um pouco antes desse Pro Tour. E ele não foi retirado do Hall da Fama igual aconteceu com o Tomohiro Saito. Saito foi indicado, tomou desclassificação, cancelaram a indicação dele e nunca mais entrou de novo. Inclusive eu participei 2 vezes do comitê do Hall da Fama, eu votei no Saito as 2 vezes. Apesar dos pesares, pra mim ele é um dos grandes nomes da história do jogo. And send it that way, or will he leave it at 3, bearing in mind that he's got Eternal Witness in hand, and is sort of starting to be in that range of just, here's an Eternal Witness, get something back, and I don't know, does he go to 4? We'll see. Witness, threads. Vamos sortear só que tá muito boa. O Watanabe perdeu o interesse. Teorias do que pode ter acontecido. Perdeu o interesse, ficou com vergonha. Sabe, tem um monte de coisa que pode ter acontecido. Então,
Mas ele nunca mais voltou, que nem eu falei, ele foi jogar um jogo que é Shadowverse, né, que é bem popular no Japão. Dá pra fazer o Witness aqui, pegar Bolt e matar a Ravina antes do terreno. Não sei se é a linha que eu chutei a soca aqui, ó. Fazer Snap Bolt também. Ele não ter assinado foi meio que assinar o atestado que ele tava chutando. Pode ser. Às vezes, por exemplo, ele só roubou essa vez. E aí ele ficou com vergonha e nunca mais quis voltar. Realmente fica muito em aberto o que aconteceu no caso dele. Mas ele nunca mais voltou. Inclusive tem um... Enter the Battlefield, né? Aquela série de documentários maravilhosos sobre os jogadores japoneses. Na época o Watanabe tá jogando e tem ele falando que ele gosta muito de anime. Muito mesmo. Então, também fica esse detalhe absolutamente aleatório sobre a personalidade dele. Opa, Shogun. Cara, esse deck do Yasuoka era muito legal. Assim, uma armadilha gigantesca, mas muito legal. Gorf está 1/2 no momento. The Archmage gets cast from Yasuoka post-board. He's basically just dropping threats onto the table and saying, okay, Jund, like, feel free to compete with this. O Bloodbraid é um card e Olivia Voldaren. Olivia era um monstro nessa época. Era um monstro. Né? Ela dá 1 de dano e marca, acho que é como vampiro, né? E... depois você pode pegar pra você o bicho. Cara, essa jogada é bem curiosa, porque ele, tipo, pode fazer Bloodbraid e tal, e esperar um turno pra poder fazer Olivia e proteger com marcador, proteger de Bolt, mas ele só manda ver mesmo. Flipping it, but it looks like Yasuoka has no real plan for that Olivia. When Watanabe activated the Raging Ravine, I think he was just trying to draw out the bolt, knowing he had Olivia in hand, suspecting perhaps that Yasuoka went low on cryptid commands, and it looks like Olivia might just take this game over. Wow, let's see. Well, there's Huntmaster of the Fells plus friend. So Shota is back up to 19. Cara, vai upar 4. Aí a habilidade da Olivia, dá 1 de dano, ela ganha marcador, a criatura se ganha um vampiro, vira vampiro em adição, 5 mana você ganha o controle de um vampiro. Enquanto você controlar a Olivia. E vai começar, ó. Tal, tal. Outside of Lightning Bolt range, there was a one-turn window for Yasuoka to top deck a bolt. That window has passed, and now Watanabe has got to be feeling pretty good going on the offensive with the Vampire. Well, Yasuoka presumably is looking for Grande Olivia Voldaren. É sério, essa carta ela foi espetacular. Sabe, a carta foi boa no T2, ela foi boa no Modern. Foi uma carta espetacular na época. O que ele coisava com o Vial? Ah, era fazer o Witness, que daí você lupava com o comando críptico, e no 4 você faz Huntmaster e faz Glenda. Huntmaster também, viu? Era outro no meu tempo. O Snapcaster aí vai de base. Cara, e o pior é que assim, o Shota Yasuoka não tem que fazer. Tipo, é comando crítico pra essa Olivia ou ela vai ganhar o jogo sozinha. Yes. In the final. Similarly, we see Nihil Spellbomb in Watanabe's deck right now, so some of the sideboarding mysteries gradually getting solved, but Olivia just absolutely taking over this game right now. So, I mean, what possible answers are there? O Gorf dessa época era o Gorf de R$400. Hoje em dia, acho que deve estar 50 conto um Gorf. Mas era um investimento. E era 450 conto em 2012. Hoje é muito, imagina em 2012.
E mata de novo. Sean Sean Bob. Tem Spellsnare esperando ali esse Bob. O Watanabe não sabe desse Spellsnare. Ele pode forçar. E ele tem bastante coisa pra forçar em cima de um Snare aqui. E não, só vai passar. Falou, não, a Olivia vai ganhar esse jogo pra mim. Yasuoka really needs to find something that I suspect may just not be there in order for his deck to get off the ground this game. Uma Witness, dá pra pegar Huntmaster, mas vai. A Olivia vai levando, né? Lembrando que tem Jund Charme, né? No pós-side, então, se a mesa ficar pequena, Jund Charme limpa. Cadula mágica com tantos marcadores que ele deu. Me deu branco, eu não vou... O Kai? Oh, that's just fabulous. I mean, I feel sorry for Shota if that is Vamos what's about to happen. Cálice no VAR. Appear. Você tá falando do novo, da Bubble. Ah, então, o custo é X e X. Tem que fazer mais um token, mas tá na mesa ali. Mas a Olivia vai se alimentando da galera. Até o momento que essa Olivia vai bater, e aí... I feel like he wants to draw just like the literal magic card overrun. Right now. Yeah, the actual honest to God overrun. Yeah, because he's got another Eternal Witness in hand. So if Yuya kills Huntmaster again, yet again, Eternal Witness can bring Huntmaster back from the graveyard. Ether Vial can bring it in. Tem algumas opções. Já tem muita mana o Watanabe. Ele já pode começar a roubar bicho, por exemplo. O Goif tá 2 por enquanto, 2-3. Watanabe still just trying to figure out what the best line is. Doesn't probably want to cast any of those 2-drops and render Yasuoka's Threads of Disloyalty live. He's thinking about whether he wants to play Bloodbraid Elf. I don't know. I mean, I feel like pensando o que dá pra fazer, o que dá pra não fazer. With Olivia start attacking eventually once he can deal with that Glen Elendra Archmage. You know, the Bloodbraid Elf not really accomplishing a whole lot on the attack, but you might just be trying to cascade into something useful here. Yeah, I mean, let's face it, a Maelstrom Pulse. Tinha o dado do Goif. O dado do Goif era o equivalente a quando você compra uma bicicleta e coloca a rodinha. Lembrando que ele gerava várias situações bizarras, né? Porque o dono do dado do Goif era quem era obrigado a ajustar ele. Então, se a pessoa se perdeu ali com ele, problema dela. Então, eu tinha uma piada extremamente cruel sobre pessoas que usavam dados de Goif e como era mais fácil ganhar dessas pessoas. E eu mantenho essa opinião até hoje. O dado do Goif, a lógica era bem simples, né? Tipo, pô, se o cara pagou 450 num Goif, eu consigo vender uma capinha de celular pra ele, né? Que é o dado de Goif. É, amigo, a Olivia começou a bater e tá batendo colocado. Eu jogava com dado de Goif. Cara, meu respeito por você caiu muito. Se você também aí vendo no YouTube jogava com dado de Goif, comenta aí só pra eu testar um negócio. Nossa, o outro também. Qual que era o problema de vocês, gente? And 4 creatures on the right. Olivia Voldaren, Double Kitchen Finks, one with Persist, and Bloodbraid Elf. That's the Watanabe board on the right of screen. On the left, Ether Violet 4, Tarmogoyf, a persisted already Glen Elendra Archmage, Huntmaster of the Fells, plus 3 Wolves. And again, Shota still has plenty of good cards in hand, including Eternal Witness, Threads of Loyalty, and a Spell Snare. That is Witness. Dá pra pegar Snapcaster, fazer Snapcaster ser 1. Dá pra pegar outro Huntmaster, que daí a Olivia mata. Que é comando, né? O que ele quer é comando. É o trocas? Aproveitar agora que os Tarmogoyf estão 3-4.
those 6 creatures are still those same 6 creatures, even though you've ordered them slightly differently. I mean, they look very pretty that way, and now here we go. Sir, Mer, A, Sir, Her, spell smash. And in it comes. Na teoria, o Watanabe pode só pegar 2 lobos, Huntmaster. Pode forçar alguma coisa em cima do Dr. Armogoyf e matar ele depois também, porque daí ele vira a maior criatura da mesa. As long as I don't do anything catastrophically stupid, you're going to really struggle to beat me here. But let's make sure I don't do anything catastrophically stupid. Ah não, Lucas, mas pô, até o dado normal não dava, cara. Só se olhar o cemitério. Fora que você tem que ficar mudando toda hora. É. O Watanabe vai fazer exatamente isso. Vai dar bloco ali no Goyf. Vai fazer todas as trocas do mundo. E aí na volta ele mata mais 2 coisas se quiser. So they confirm that lots of carnage ensues and a few cards bite the dust. But at the end of all that, Watanabe went from 23 to 20. Yeah. Massive life point swing. Indeed. You see. And Watanabe still hasn't even used Olivia Voldaren at this point. So. Os pior que Finks era muito bom pra combate, velho. O bicho batia bem, bloqueava bem. Era realmente um card Magic. E o Yasuoka pensando na Witness ainda. Vale a pena fazer tipo Witness, faz Huntmaster, refaz a board, mas é uma board que Olivia Voldaren controla. Detalhe, né? Se fizer o Witness e tirar isso, se de algum jeito tivesse ser um Vision da mesa, do cemitério, quer dizer, o Goyf morre. Sure, yeah, get back another Huntmaster, might get back Serum Visions to try and dig for something. Olivia Voldaren era uma senhora carta. I guess you just got to be on plan right now and get back Huntmaster of the Fells. And that's exactly what's era realmente um card Magic. Play whenever he wants. I'd like to finish off your Tarmogoyf from that extensive and expensive combat. I believe we are 12 counters tipo, now. Olivia em match grinds, né? Ela seria o que é a balista hoje em dia. Tipo, detalhe, a balista teve uma época no T2 que os caras usavam no Abzami de range. Era uma lógica bem parecida, tá ligado? Ficou de bobeira, começou a matar. 23 life points, Yasuoka's side, dead in 2 attacks. Tava tendo 11 já. E só tem bicho marmita ali. Ou vou matar tudo que tá na mesa. Também tem um Huntmaster na mão do Shoto Yasuoka também. Grip full of cards for Watanabe, but he's got to want to just, I think he just wants to attack with Olivia, just start machine gunning the board. Alright, attack with Olivia Voldaren. Yasuoka can put Huntmaster of the Fells onto the battlefield whenever he would like, but against all of Watanabe's untapped lands, there's only so much that can accomplish. Yasuoka falling down to 12, so dead in the next attack to Olivia. No flying blocker, very likely to survive. Really needs to pick up a cryptic command on one of these next couple of draws. Já tem muita mana, mano. 2, 5... Nossa, dá 4 de dano. O Huntmaster não toca o chão. O Watanabe já consegue matar. Isso porque assim, né? Ele fica com... Fica com a Tritop aberta até pra dar bloco se precisar. Só de ir picando já tá ótimo. E os Finks ganharam muita vida. É muito difícil de você reiniciar esse game. E aí, Cláudio? Estamos vendo aí a final de 2012. Então, é só as cartas Boomer. Ó, dá pra fazer um bloco e levar outro ainda na Olivia. Ou você pode garantir levar só um, bloquear o outro e vida que segue. Porque a Olivia é potencialmente letal. 14. O Yasuoka morrendo com o Snare e o Threads na mão. O Watanabe com Bob Goyf desde tempos imemoriais.
and your 2012 Players Championship winner. Wow. Right, and now he untaps all of his lands. No blockers on Yasooka's side. Nothing we've really seen. Tons of creature lands of Watanabe's if he wants to activate them. Probably doesn't need to. I think you just send with the Olivia here and say, all right, show me what you got. Dá pra ativar os terrenos? Não. There we go. It is 2-1 to Watanabe, and you can feel out there in the hall. There aren't that many people out there because this isn't a 400-person Pro Tour or a 2,000-person GP Boston. Cara, é tipo, é uma MD5 que eles saíram a partir do G2. Cara, eu adoro as porcentagens dos caras, tipo, quem mais ganhou partida em Pro Tour. Salvo engano, nós todos conhecemos o primeiro colocado. Ó, aqui já começa a ficar bizarro. 60%, 59% já começa a ser bizarro. Exactly right on the money of a 60% win rate, which means our top 5 have got stellar records. Let's check them out. Aí Nakamura, bom, de novo, o rolê que eu falei dos japoneses. 3 japoneses ali no top do negócio. E aí, mestre, bom? Que isso, Cláudio, que isso. Aí, menino, Fink, 61%. Alexander Reine, 62,3%. Eu gosto que o Reine, às vezes, ele volta a jogar. Ele que ganhou, acho que uma das finais de Pro Tour mais feias que eu já vi. Foi bloco. Meu amigo, como era ruim ver aquilo. A gente reclama de Pro Tour Limited. Bloco é feio, viu, mano? Pablo Doritos, 63%. Ele vai aumentar esse número depois de um tempo. That just is incredible given all the times that your deck misbehaves, they get the perfect draw, they have the great sideboard, you have the unwinnable matchup. A gente tinha que voltar o Sean McLaren. Cara, eu nem sei se o McLaren tá vivo, velho. Eu adorava a stream dele, eu adorava. Era muito bom. And our number 1 player in this 16 for this Players Championship, here he comes from the United States. LSV 64,88. Cara, é bizarro você pensar que o top 2 desse negócio, eles treinam juntos desde 2007. Então, tipo, os caras são muito bons e jogam juntos ainda. Não à toa o PV aumentou o in-rate dele. Tem que lembrar a PV que criou, né, basicamente o deck que quebrou o último T2. Exato, tipo, o win rate dos caras é 60%. Tem gente que acha que quer fazer 100% no Pro Tour. Eu queria dizer que eu estava acima do PV no TFT e levo isso como uma vitória em Pro Tour. Faz sentido. Faz Witness, pega essa Fat para adiantar as coisas e vamos que vamos. Accelerate my mana, get myself up as high as I can, as quickly as I can. He's got double Tarmogoyf in hand. We can see a Maelstrom Pulse, Dark Confident, Tarmogoyf sitting for Watanabe. Yasuoka faz Bob. Dark Confident. And obviously it can't be lightning bolted just yet. Something Yasuoka was very happy to do previously. He's drawn an Ether Vial here this turn. He attacks with his Eternal. Não, o que eu entendi é que é uma MD5 mesmo, tá ali 2-1 pro Watanabe. É verdade, minha cara tá aparecendo no lugar. Mas tá o placar tá mostrando 2-1 pro Watanabe, não tipo outra MD3. É bizarro. Os caras sidearam depois do G1. Então no G2 eles já estão jogando sideados. E é o meu MD5, né? Hoje em dia é a partir do G3 que a gente faz isso. Vou ganhar do Rudá. Eu tô tentando lembrar quando que você ganhou de mim, né? Porque eu lembro de um longo histórico de eu pregando sua cara no chão. Inclusive, Hack dos Mid versus o W Control esquema de pirâmide. Quando apareceu a versão do PV de Caldro, não, o deck pareceu muito bom, e era. O jovem foi esse ano, isso. Hack dos Mid Supremacy foi esse ano.
Verdade, tem isso. Na escola, sem alunos. Bom para os alunos. Se você é aluno, está na dúvida se vai na escola ou não, nesse final de ano, não vá. Fique em casa, dormindo. Todos agradecem. Quando esse Tarmogoyf tá vendo se ele resolve em cima de um comando crítico ou não. Tem uma threads também. Counter. E vai voltar o Witness, tentar fazer loop. Não vai deixar não. Porque senão volta o Witness, aí faz Witness, faz comando, counter, volta o Witness e vamos que vamos. E o Vile deixando tudo isso acontecer. Carnier está jogando no Pioneer? Infelizmente não. Eu tive algumas boas experiências jogando com ele no Pioneer, mas confesso que eu mesmo não fiquei insistindo mais. Goyf Ambut Viper. Eu demorei a jogar com o Caldron porque eu achava que tinha que ser bom, que nem o PV pra ganhar com o deck. Depois descobri que o deck era quebrado e ganhava qualquer ruim como eu. Que isso? E ó, o Tarmogoyf tá fazendo aqui exatamente a função do Tarmogoyf na época dele. E que depois ele jogou Legacy, jogou Vintage fazendo essa função. Seja um pedaço grande de carne atacando. Nossa, essa Liliana é cansada. Meu amigo. Essa Liliana é cansada agora. E o Mental Mesh em deixar a ilha destapada, We're going to go the distance, I think, Zach Hill. Yeah, I think so too. I mean, his deck is delivering, offering up exactly what it needs. Watanabe mulliganing to 5, obviously, really hurts documento de maio. Amigo. Então é isso. Você jovem que está vendo esse vídeo, não conhecendo nenhuma dessas cartas, porque você é jovem, não vá na escola. Tá? Deixe os profissionais de educação em paz. Digitando documentos de maio. Esse foi o recado do Comentando Jogos Clássicos para você. Quanto que o Shota Yasuoka está amassando o Watanabe nesse game. E a proposta era fazer esses loops, tá ligado? Cara, tipo, eles focavam muito nessas estatísticas. Eu acho que nesse Mundial que vai ter, né, esse ano, eles vão focar também. Então, tipo, quanto que a galera converteu pra Day 2. Aí eles levantam quais jogadores fizeram mais Day 2 e tal. É bem legal. Eu particularmente gosto muito. É uma mania de americano isso, essas estatísticas. E é bem legal. It's time for the final game of the final match of the first Players' Championship 2012. We begin with Yuya Watanabe on the right. He is playing Jund, and he is up against Shota Yasuoka. Tarmogoyf, a famosa Crisálida do Modern. É que a Crisálida tem mais utilidade, né? Eu acho que as cobras do Monoblue, Gurmag, tem um pouco mais, tem uma função mais parecida, tá ligado? É um pedação de carne batendo. E a função dele era isso, era ser um pedaço de carne que fechava jogo. Por isso que ele era tão bom. Ele saía de controle relativamente rápido, raio era uma remoção extremamente importante, e ele conseguia sair de raio, e depois ele tinha um clock muito rápido. Em vários formatos isso era bem relevante. Aqueles aliens têm um pouco mais de utilidade, na minha opinião. That I'm happy to have dealt with, or am I actually going to have to give something I don't want to give up? We'll see. He is really, you see, this is what I mean. Se Goyf fosse printado no Pauper não jogaria, é porque parte do sucesso dele passa por Fatland. Então é uma discussão válida. E outras coisas ganham mais função de pedação de carne, né? Não é uma função tão rara. Quando a gente fala sobre Goyf, Bob, Vendilion Click, a gente tá falando de designs que viraram regra, né? Mas na época não eram regra. Então, Goyf, pedação de carne por pouca mana. Vendilion Click é um efeito, né? Interagir com a mão do oponente em um corpo. Isso era revolucionário na época.
Bob, uma máquina de card advantage com pernas. Eram coisas que, assim, a gente tinha outras permanentes fazendo isso. A novidade era fazer isso com pernas. Então, a melhora das criaturas, que é uma das marcas da evolução do design de Magic, passa muito por essas cartas, sabe? São cartas muito icônicas por conta disso. Se ela seria boa em tal formato, hoje em dia, tal... Aí é uma outra conversa, porque os conceitos aplicados nessas cartas se tornaram regra. Sabe, as cartas têm muito mais corpo. É só você pensar que um conceito revolucionário para entender Magic, do Patrick Chapin, era Bunny Slayer versus Muldrifter. Bunny Slayer era um bicho grande com status de combate, e só. E Muldrifter era um bicho com status de combate muito fracos, mas que tinha muita utilidade. Então você diferenciava as criaturas nisso. Pra gente ver a Trasha, ela literalmente tem os dois. Ela tem status fora do combate muito bons e status de combate que quase anulam a board. E isso vai se tornando uma regra. A gente tem bichos bons de combate que criam vantagens e tal, então tudo isso conta muito. E aí, mestre? Ó, ele já fez o Goyf aqui, aquele Goyf que se protege de Bolt. Na verdade, se você fizer o Goyf com 2 tipos no cemitério, que não seja instante, você já tá protegido de Bolt e gera uma situação extremamente divertida isso. Estamos vendo a final do Mundial de 2012, que foi Modern. Sitting on the board. Now, it's unlikely that that is how the game is going to play out, but it does just give you a guide to how far advanced the game is, even at this early stage, apparently. Aether Vial ticks to 2 for Yasuoka. He looks, he draws. Oh, that'll be a spell snare for the Tarmogoyf you just played. Thanks, deck. Yeah, one turn too late on that spell snare, but the Aether Vial at 2. Não acho o Vendilion uma carta boa, mas acho que é porque eu tô acostumado com bichos melhores. Não, hoje em dia Vendilion é bem discutível. É só a gente pensar que Bob tá no T2 e não joga. Mas pra época, Vendilion foi revolucionário. Foi muito revolucionário pra época. Essa ideia de criaturas que têm efeitos de mágicas foi revolucionário na época. Hoje em dia é muito mais comum. Se o bicho entra e espera o próximo turno pra impactar o board, ele provavelmente é ruim. Boa tarde. É um bom resumo, Rodrigo. É um bom resumo. Seu bicho tem que ser muito bom pra ele poder, assim, se ele desvirar, ele faz algo. Normalmente ele tem que ter ETBs ou ele tem que ter um combate muito bom. Watanabe falls to 17, and this is the opening act of a little bit of ballet here, which is I would like to offer. Ó, chamando o Shot Yasuoka aqui para fazer ou Vendilion clique ou sede por conhecimento. Then there is a little subplot of this land going away, which is going to turn into something different. So that's sort of part 2 of this little dance that's going to go on here. And then Shot Yasuoka, we think, may well decide that a bit of getting a bit thirsty for some knowledge. And the perfect information. Well, and I think actually what we might see is Vendilion click into Tarmogoyf to set up a board presence. Tá 2-2. It is hard to say. We'll have No jogo, Shot Yasuoka passou como se não houvesse um amanhã. Tal qual Fortaleza fará com o meu Corinthians hoje. Um safado do Corinthians. Just to have information from that Inquisition. Okay, Kitchen Finks goes away. Now we see. Tem sede, Witness. Em tese é o Witness, né? Porque o Witness ativa no próximo turno. Spell Snare, an Eternal Witness. Blood Moon já tava no Modern já. Blood Moon é uma das cartas clássicas do Modern, tá? Desde do primeiro Pro Tour, que é o Philadelphia. Que é 2011. O Exterminate é um draw, viu? Fora que o Watanabe virou a mana igual a bunda. Como é que ele não ativaria anyway, né? Então, very smart, strands Watanabe's 3 mana right now. He could activate Treetop Village and attack. He knows the coast is clear from the Aether Vials, so that's certainly an option of his. I don't know if you block with your Yasuoka right here. In comes the Tarmogoyf. It turns out to be a moot point. The Treetop Village does. Ele pensou muito se valia a pena trocar o terreno ali, mas eu acho que ainda não vale. Interestingly,
Yasuoka can thirst for knowledge here before deciding whether or not to put a counter on Aether Vial, getting more information about what he's going to draw. Instead, though, doesn't commit to tapping that mana that soon, leaves Aether Vial at 2. Elendra. All right, he drew. He sacrifices Misty Rainforest. There's a Glenelendra Archmage getting into hand as we see the Misty Rainforest turn into Island. So Yasuoka up to 4 mana. Remember that treetop village. We've seen those creature lands be critical, and it could be that a few life points either way could make all the differences. So just keep an eye on that one. Pior que assim, vai sair um pouco depois, né? Alguns anos depois. Uma carta que teria ajudado muito nessa match, que seria o Keranos. Keranos ficou famoso pelo tanto que ele ganhava de deck mid-range. Bloodbraid Elf looking to come down and do a lot of damage on this attack. Ficou tudo pra trás ali pra dar bloco. Ele sabe do Bloodbraid, né? Então, sabe o que tem que fazer. Tem que se proteger de alguma maneira. Dá pra dar um Terminate aí no meio da brincadeira. Não é o fim do mundo. E dá pra fazer um Bloodbraid também e ver o que acontece. Bloodbraid. Liliana. Liliana kind of, you know, certainly not bad here, but a little bit awkward with the persist off the. Dá pra bater com os dois em cima. Se ficar um bicho só, dá menos da Liliana. Subir não é um pesadelo. Bater sobre o Braid e levar a Elendra. Certo. Dá pra dar menos. E aí liberar esse Terminate, levando a Elendra. Interessante. Interessante essa linha. Porque daí consegue bater, tirar a Liliana na volta. E ainda conseguir se proteger de algo no futuro e tentar arrastar esse game. Tipo, se consegue roubar esse Tarmogoyf, o jogo meio que acaba. Watanabe is 9 points away from being the Players' Championship winner for 2012 and the 2011-2012 Player of the Year. 9 life points. There's a treetop village there. Remember, it's still there. Tarmogoyf currently is a 4-5. Aether Violet 3. He activates treetop village. E aumentou com Liliana? Ah, tá pegado o negócio aqui. Vai conseguir encaixar esse Bob, aparentemente. Tá vendo? Nossa, comprou o Goyf e tinha subido o Vial. Descarta 2, vai dar Bolt. Tomou um ataque de Goyf. Cara, pior que todas as decisões do Shota Yasuoka vão sendo punidas, tá ligado? Ah, vou tapar de tal jeito. Ah, daí você vai tomar tal negócio. Aí eu vou jogar tal coisa fora. Daí agora você vai tomar tal outra carta. Last chance saloon, you're down to 4. It's getting really, really tight here at the Players' Championship. Now, what he doesn't know, he got rid of Spell Snare with Tarmogoyf in his hand in favor of Lightning Bolt. Bolt capable of taking out that Confidant, but Terminate from Watanabe, devastating potentially right now, gets rid of at the very least. Vision. Yasuoka slams down the Serum Visions, looking for an answer right here, but he does have enough to stay. Tem Snapcaster no topo do Shota Yasuoka. Cara, vai é uma carta muito tricky, velho. Você sobe, daí você compra a carta depois e aí não dá mais pra usar. Tipo, se tivesse deixado em 2, tinha feito agora o Goyf, dado bloco no Goyf do Watanabe, dado Bolt, daí no Goyf. Ele trava essa board. Só que ele vai ter que tomar 2 de dano se ele quiser se proteger de Terminate. Big decision right here for Yasuoka. And here you have it. This is it, right here, right now. It's a question about a land that doesn't even cast anything. It's just
Is this about to hit myself in the head for 2, or is it going to sit there? That's... what do you do, Shota? And he looks... Yeah. Is he going to be in lightning bolt range? Cara, pior que essa dúvida é muito cruel. Tipo, eu vou me proteger de um Terminate e de um Bolt, só que se vier 2 spells eu perco. Pô, ele deixar só a ilha é sacanagem, viu, cara? Bloodbraid. Pior que o Bloodbraid é muito bom, velho. Que força os ataques. Pulse... Não pode fazer no Tarmogoyf, senão leva outro. Letal. Cara, pior que são bons jogos, viu, cara? Assim, isso aí coroa a carreira do Watanabe, sabe? O cara tá há alguns anos no circuito, ganha o Mundial, é um jogador impressionante, depois deu no que deu. Mas é uma boa final. É realmente uma boa final, que eu falei, o coverage desse evento é muito bom também. Então, é bacana. Exato, né? Os caras precisam de mana pra pagar pelas coisas, não tem free spell. Não lembro se mostra ele recebendo o troféu. Tem aqui, ó. Mostrando que não é apenas um rostinho bonito jogando Magic. Isso comentando jogos clássicos desse Mundial de 2012, que o Watanabe ganhou. É uma das grandes finais de Mundial que tem. É isso. Valeuzão você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.